Futuro Transcendente. Um livro que nos leva a fazer grandes reflexões como estamos nos portando dentro dessa engrenagem da vida, para que possamos então ver onde nós precisamos nos melhorar, onde nós precisamos nos aperfeiçoar. Lição 30, Julgamentos. Na nossa vivência de cada dia, deparamos com várias situações que nos exigem uma tomada de decisão, mas baseada em que será essa decisão? Se for em nossas possibilidades de julgar, mas baseado em que julgamos? Julgamentos. Como são as nossas ações de cada dia? Julgamos o quê e para quê? A maioria de nós temos o comportamento julgativo, estamos sempre julgando alguém. Estamos sempre tomando atitudes contra esta ou aquela pessoa, sempre tomando posturas e ações contra alguém. Faz-se então necessário começarmos a rever nossos pontos de vista, faz então necessário rever nossas atitudes e nossas ações de cada dia. O trabalho íntimo de refazimento das nossas forças, o trabalho íntimo de interiorização de valores é a grande ferramenta que nós temos para nos aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos. Tem os julgamentos que fazemos para as nossas tomadas de decisão e as que são para simplesmente julgarmos alguém pelo simples prazer de julgar. Mas com que finalidade? Você sabe o que está acontecendo? É natural no ser humano julgar o outro, os outros e os fatos, de que se toma conhecimento relativo, mas você conhece realmente o que aconteceu? Os julgamentos. É um hábito doentio que nós temos de querer sempre fazer julgamentos dos outros, dos fatos que tomamos conhecimento sem uma grande percepção do todo. Nós não buscamos entender a possibilidade A, B ou C, simplesmente julgamos. Todos nós, durante a nossa existência, temos que entender que julgamentos devem passar sempre pelo crivo do bom senso, do bom entendimento. É necessário então começarmos a trabalhar nossos sentimentos, trabalhar nossas ideias, nossos conceitos, para fazermos-nos melhores, para adaptarmos-nos melhor às condições que a vida nos oferece. Porque aqui requer de nós um grande discernimento para não complicarmos o nosso desenvolvimento espiritual. Na maioria das vezes, o julgador procura avaliar os fatos pela sua ótica, pela informação que ele recebeu, mas esta informação é real? Ele, o julgador, sabe o que realmente ocorreu? Sabe de todos os fatores envolvidos? Esta informação é real? Então, nós temos que procurar entender que não podemos fazer um julgamento tempestivo de forma emocional. Temos que ser racional naquilo que vamos fazer. Um juiz, por exemplo, para avaliar um caso, tem todo um processo, tem um julgamento amplo, onde tem a defesa e a acusação, o cruzamento dos fatos, a busca pela veracidade dos fatos, para que então, dentro desse conjunto de fatores, ele tome uma decisão. E nós fazemos julgamento de que forma? Apenas de forma irresponsável e emocional? É importante, se você tem esse hábito, buscar a se corrigir e se defender de si mesmo, desse hábito nocivo, pois é importante você entender que se você tem apenas uma versão dos fatos, abstenha-se de julgar, pois o fato real pode ser muito diferente daquilo que você está pensando que é real. É muito complicado tomarmos certas posturas, certas decisões, é muito complicado tomarmos uma posição frente a um fato, simplesmente por aquilo que nos contaram. É importante termos a visão mais ampla de todos os acontecimentos. É importante termos a visão de um aspecto muito mais amplo de tudo que se diz que aconteceu. Porque nem sempre o que se diz que aconteceu é realmente o fato. Portanto, todos os cuidados são poucos e inerentes à nossa condição de procurar aperfeiçoar e aprender. Ele, o julgador, sabe o que realmente ocorreu? Na maioria das vezes, a pessoa que conta o fato diz mais do que ela imagina do que realmente sabe, ou complementa com dados que são mais de sua cabeça, pois inexistiram no fato real.
Quem conta um conto aumenta um ponto. Por isso, nós temos que ter cuidado para não cairmos nesse processo de criarmos todo um enredo de acordo com aquilo que nós queremos. Mas o enredo tem que ser de acordo com os fatos realmente. Se desconhecemos, abstenhamos-nos de falar sobre ele. Sabe de todos os fatores envolvidos? Os fatores envolvidos são muito importantes. Certa vez, conversando com o nosso mentor, perguntando sobre a condição de certos espíritos e como seria o julgamento, como seriam as condições deles nas próximas existências, e tentando fazer um paralelo com algumas pessoas encarnadas que estavam cometendo ações parecidas, ele disse para mim: Gelson, o julgamento dos criminosos de guerra são feitos pelo Ministério da União Divina, porque tem fatores envolvidos que escapam à nossa percepção, que escapam à nossa compreensão, ao nosso entendimento. Então, eles têm a visão de todos os fatos, têm todos os dados, aqueles que nós conhecemos aqui na Terra e aqueles que nós desconhecemos aqui na Terra. Fatores humanos e fatores extra-humanos no plano espiritual. Então, há um conjunto de forças e fatores que determina que somente os espíritos luminares possam fazer aquele julgamento. Portanto, abstenhamos-nos de fazer certos julgamentos, de tomarmos certas posturas. Sabe de todos os fatores envolvidos? Os fatos normalmente são compostos por muitos fatores e variáveis de cálculos complexos, que o julgador desconhece, e cada um desses fatores e variáveis são de grande relevância para os complexos cálculos do conjunto da obra. Portanto, para julgar, tem-se que conhecer em profundidade todos os dados envolvidos no caso. E, além do mais, como ele coloca aqui, tem vários fatores e várias variáveis que tem que fazer um cálculo complexo. Como André Luiz diz, as diferenciais e integrais da contabilidade da matemática divina. Assim, dentro de todos esses cálculos complexos, nós temos condições de fazer essas devidas avaliações. O juiz faz o julgamento, baseado num conjunto de dados que o mundo físico oferece para ele. E mesmo assim, tem os atenuantes e tem os agravantes. E nós, como seres mortais, que não temos essa habilidade, não temos acesso ao banco de dados, devemos nos manter o mais neutro possível para não tomarmos posturas e posições que venham nos prejudicar. Temos visto, e a experiência nos mostra, infelizmente, vários momentos da história da humanidade em que a humanidade, algumas pessoas da humanidade, tomaram uma postura, fizeram um julgamento e arcaram pesadamente com as consequências dos fatos. Portanto, cada um vai agir e fazer acontecer de uma forma. Você os conhece? Todos esses fatos, todas essas variáveis, para você fazer todos esses cálculos complexos, você sabe fazer esses cálculos complexos? Então, abstenha de fazer julgamento. E está na Bíblia. Veremos mais à frente. Você os conhece? Se você desconhece todos os fatos envolvidos no caso que você quer julgar ou comentá-los, é melhor abster-se, pois perante as leis maiores, sua ação em comentar o fato pode ser bem pior que o fato que você está julgando. Você pode agravar a situação criando ideoplastias negativas que irão impregnar em sua alma, em seu perispírito, e também vai irradiar essa ideoplastia negativa, e os julgamentos serão sempre mais imperfeitos, porque as massas mentais envolvidas no processo criaram problemas mais difíceis, mais complicados. Portanto, tenhamos cuidados ao sair, fazermos comentários e julgamentos sem fazer pelo menos uma suposição. Pode ser assim, desse jeito, ou pode ser daquele outro jeito, e pode ser daquele outro jeito. Nós não sabemos. Nós não temos essas informações, não temos acesso a esses dados. Abstenhamos de fazer o julgamento. Julgamentos, concluindo. Ame a si mesmo. Não tome atitudes que você venha se prejudicar ao longo da existência. Julgue menos os outros. Evite comentar fatos sem se inteirar do que realmente ocorreu. Você sabe de todos os dados, de todas as variáveis envolvidas naquele acontecimento? Se você não sabe, abstenha-te. Ore mais pelos que caluniam e pelos que são caluniados.
Oremos por aqueles que estão sendo caluniados e principalmente pelos que caluniam, porque arcarão com dívidas muito mais pesadas no plano espiritual. Trabalhe mais pela sua reforma íntima e busque ser um ser humano de bem que está edificando em si mesmo as luzes de um mundo mais justo. Trabalhar intimamente nossos sentimentos, trabalhar intimamente para sermos melhores, trabalhar intimamente para construirmos e edificarmos uma melhor condição de vida para todos nós. Julgamentos. Qual de nós pode julgar? Qual de nós temos condições de fazer julgamentos deste ou daquele fato, deste ou daquele acontecimento, com total integridade ética e moral? E também técnica. Temos todas as informações técnicas do processo? Conhecemos perfeitamente a lei? Abstenhamos de criar dívidas psíquicas para todos nós. Lembremos que esse livro é um livro de reflexão. Leiamos Mateus 7, versículo 1 a 14, em um Novo Testamento. Julgas e sereis julgados com a mesma intensidade, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Avaliem-se a si mesmos. Cuidado com os julgamentos que fazes aos outros. E Jesus, tendo feito esse alerta para aquela multidão que sempre o acompanhava, eles fizeram um julgamento insano no dia fatídico da crucificação de Jesus. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e deixa de ver a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me retirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Vejamos. Já conseguimos retirar a trave do nosso olho para termos uma melhor visão dos fatos, das variáveis que está envolvido no acontecimento que queremos julgar? Ou na pessoa que queremos avaliar? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. O alerta de Jesus deve ser muito bem compreendido por nós. O Sermão da Montanha deveria ser lido, estudado todo dia, meditado todo dia, para alcançarmos o nosso aperfeiçoamento, a nossa melhoria. Se derdes aos cães as coisas santas, ou se deitardes aos porcos vossas pérolas, pois eles podem pisar e voltando-se vos despedaçarem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Observe as colocações que faz Jesus. Temos que ter cuidado em que estamos oferecendo as coisas santas e onde estamos colocando as nossas pérolas, porque elas podem voltar contra nós mesmos. Certo? Maquiavel deixou para nós uma informação importante. Nunca fale ao teu amigo o que não falia para um inimigo. E nunca fale ao inimigo o que não falaria para um amigo. Ambos o são em potencial. A vigilância em todos os nossos atos. Logicamente que Maquiavel não descreveu nenhum texto cristão, mas essa máxima dele é importante para que nós entendamos aqui que devemos agir sempre respeitando a todos, em todas as situações e em todas as diversidades. E quando Jesus pede para observarmos que quando nós pedimos e buscamos, nós vamos encontrar, quando nós batemos, será aberto para nós, ele lembra também que, assim como atendemos bem a nossos filhos, o Pai Celestial nos atende. Assim como nós buscamos educar nossos filhos, o Pai Celestial tenta nos educar. E assim, nesse processo de autoeducação nossa e do próximo, como nós estamos agindo e interagindo. Como nós estamos construindo os nossos amanhãs e como nós estamos recebendo o nosso amanhã. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem.
Observem, se nós procuramos dar aos nossos filhos aquilo que eles têm condições de receber, lógico, quando os pais têm discernimento, assim o pai também vai nos dar aquilo que nós temos condições de receber. Se o filho tem 15 anos e quer um carro, você vai dar um carro para um filho de 15 anos? Você pode prometê-lo que quando ele fizer 18, tirar a carteira, ele pode ganhar um carro. Então tudo são padrões que nós devemos ter, medidas que nós devemos ter para irmos colocando padrões de entendimento, padrões de compreensão para as ações e atitudes que devemos tomar, que devemos construir. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Causa e efeito. Se eu faço mal, recebo mal. Se eu faço bem, recebo bem. Ah, mas eu tenho feito bem e tenho recebido mal. E o passado, como foi? Causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Bem explicado no Evangelho segundo o Espiritismo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 1 a 14, a Bíblia Sagrada, Novo Testamento. A porta estreita é aquela porta mais difícil de passarmos. Exige de nós mais discernimento, mais conhecimentos, mais vigilância conosco mesmo, menos perda de tempo, mais desenvolvimento das nossas percepções para com o outro, para conosco mesmo e para com a vida. Portanto, faz-se necessário tomarmos atitudes e posturas cada vez mais compatíveis e condizentes com as nossas necessidades. Cada vez mais necessitados de aprendermos a estarmos colocando em prática conhecimentos, entendimentos e realizações para uma manhã de luz. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, deixe de falar mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já deixou de ser observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Tiago, capítulo 4, versículo 10 a 12, a Bíblia Sagrada, Novo Testamento. Uma observação, nós adaptamos o texto para tirar a palavra eniautil. Vocês observem que o livro não tem nenhuma vez essa palavra escrita, certo? Então, vamos procurar compreender que a própria mensagem divina traz para nós abstermos-nos dos julgamentos, abstermos-nos de tomar posturas, muitas das vezes, insensatas, porque não temos todas as informações, porque não temos todos os conhecimentos necessários para fazermos e tomarmos a postura mais compatível com a nossa condição evolutiva, com a nossa capacidade de aprender. Façamos, pois, por onde sermos melhores. Façamos, pois, por onde estarmos caminhando no processo de aprimoramento de nosso espírito perante a engrenagem da vida. Essa dinâmica que nos impulsiona sempre para o aperfeiçoamento, sempre para Deus. Mas, muitas das vezes, por nossa invigilância e nossa incapacidade de sabermos agir coerentemente em todos os fatos, ao sofrimento. Desenvolvimento espiritual e aperfeiçoamento e sofrimento fazem parte do processo de crescimento nosso como espírito imortal, até que tenhamos condições de discernir e tomar as atitudes mais acertadas. Esse livro traz para você reflexões, para que você procure entender quais caminhos você deve seguir, por onde você deve seguir e o que você deve procurar discernir ao longo da sua existência. Trabalhemos, pois, por nos fazermos melhores. Trabalhemos, pois, por nos construirmos como seres imortais. Que a paz e a luz das esferas superiores deixam sobre nós, nos envolvendo e nos impulsionando para o grande despertar da consciência, para o grande despertar, para a imortalidade da alma, para as realizações transcendentes da vida.